Boa noite, igreja. Estamos aqui mais uma vez, juntamente com os irmãos, para prestar este culto de louvor e agradecimento ao nosso Deus. Eu convido os irmãos para que se posicionem, neste momento, aí nas suas cadeiras, no seu sofá, e vamos louvar e engrandecer o nosso Deus neste momento. Eu convido os irmãos para que abram seus cantores no hino de número 108. Nós vamos louvar o nosso Deus com este hino lindo, que tem como título Chamada Final. Eu não tenho a voz muito boa, mas eu vou cantar daqui e convido os irmãos a ir para cantar juntamente comigo. E assim faremos um grande coral. Vamos lá. Quando Cristo sua trombeta lá no céu mandar tocar, quando o dia muito glorioso lá romper, e os remidos destas terras meu Jesus incorporar, e fizesse então chamada, lá estarei. Quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, lá estarei. Neste tão glorioso dia, quando os crentes ressurgir e da glória de Jesus participar, quando os crentes ressurgidos os saudarem no porvir, e fizesse então chamada, lá estarei. Quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, lá estarei. Lidarei então para Cristo até o dia terminar. Falarei do seu amor por nós aqui. Quando, pois, findar a vida e o labor aqui cessar, e fizesse então chamada, lá estarei. Quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, lá estarei. Este hino é um hino muito bonito e eu gosto muito desse hino. Que nós possamos estar firmes, na presença do Senhor Jesus quando Ele vier para buscar a sua igreja. Que possamos estar conscientes, convictos da nossa salvação em Cristo Jesus, para estarmos junto com Ele e os anjos, adorando o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E continuando aqui, nesse mesmo espírito de louvor e adoração ao nosso Deus, eu convido o Luiz para que possa estar fazendo a sua apresentação com um hino de louvor e agradecimento ao nosso Deus neste momento. Boa noite, irmãos amados em Cristo Jesus. Uma alegria estar participando também do culto dos irmãos aí, que Deus venha estar abençoando a vida de cada irmão, Nós sabemos que esse momento é difícil que nós estamos passando, mas o nosso Deus é poderoso, Ele sabe todas as coisas, tá bom? Então eu queria agradecer aos irmãos pela oportunidade, que Deus venha abençoar a vida de cada um, tá? E o culto de celebração do nosso Senhor. Então vamos cantar um hino, uma canção que fala em celebrar ao nosso Senhor Jesus. Amém? Celebrate ao Senhor. Celebrate. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras.
ao Senhor com alegria. Apresentai-vos diante dele. Saber que o Senhor é Deus. Celebrar, celebrar, celebrar. Celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. E entrai por suas portas com ações de graça. E nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei graças e bendizei seu nome. Porque o Senhor é bom. Celebrar, celebrar, celebrai ao Senhor. Celebrar, 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 celebrar. Oh, celebrar ao Senhor. Bom, irmãos, voltando aqui, né? Vamos continuar, né, o nosso culto de agradecimento ao nosso Deus, né? E louvor e adoração a Ele, que é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor, né? Nós temos muitos motivos para agradecer a Deus pelas nossas vidas, pela vida dos nossos familiares, pelo dia que nós estamos vivendo, pela noite que estamos aqui neste momento juntos com os irmãos, mesmo estando distante, né? Mas estamos conectados, né? Orando um pelos outros, né? Ajudando naquilo que podemos ajudar. E nós temos também pessoas da nossa igreja, né? Que está internada, a irmã Wanda, né? Está internada, né, no Hospital Menino de Deus. Até então foi a última vez que eu fiquei sabendo que ela estaria nesse local, né? E devemos estar orando por ela, pedindo para que Deus possa estar dando o socorro necessário que ela precisa ali para a sua saúde, né? E se for da vontade do Senhor, que ela possa vir se restabelecer e estar juntamente conosco. Orando também pela Cecília, que é sua filha, está ali acompanhando ela, né? Tem a minha prima também, a Rosália também, que se encontra também enferma, né? Os irmãos já têm orado por ela também já há um tempo. A irmã também da Zilanda também, né? Que sofreu um atentado há pouco tempo. E agradecer também pela vida dos médicos, né? Que estão nos hospitais salvando vidas, né? E para aquelas pessoas que também estão ali, né? Pessoas que nós não conhecemos, mas nós estamos orando para que eles possam se recompor dessa enfermidade, né? Que alastrou sobre o nosso país, né? Nós vamos ter nesse momento uma palavra de oração referente a esses pedidos. Oremos. Antes de começar a oração,
gostaria de pedir oração para um amigo meu que se chama Natanael, que ele está passando por dificuldades pessoais e ele está tentando encarar isso daí, mas sozinho não dá, não consegue. Só com Deus mesmo para poder ajudar ele a passar por essa dificuldade. Gostaria que os irmãos estivessem orando por ele. Vamos orar. Vai que ele vai amar, Senhor, abençoe os enfermos da igreja. Abençoe os irmãos que estão assistindo esse vídeo, Senhor, através do culto online. Abençoe, Senhor, a irmã Wanda, abençoando ela, que ela não está com a saúde muito boa, Senhor, que ela possa ficar curada, Senhor, que ela possa ficar boa para quando acabar essa pandemia, para a gente poder vê-la dentro do tempo, Senhor. Abençoe, Senhor, a Rosália, abençoando ela, Senhor. E abençoe, Senhor, o nosso país, que não está nada legal, isso daí está muito sério, que o Senhor possa nos ajudar a enfrentar essa dificuldade e que possa se resolver o mais rápido possível. Abençoe seu amigo meu Natanael, Senhor, abençoando ele, Senhor, para que ele possa passar por essas tribulações, Senhor. Muito obrigado, Senhor, pela vida que nos deste, pelo ar que respiramos. Perdoe, Senhor, todas as nossas falhas, perdoe todos os nossos pecados. Em nome de Jesus, amém. Irmão, convido a vocês que abram as suas Bíblias no Salmo de número 40. O Salmo tem como título: Deus ouve a alma paciente. A obediência é melhor do que o sacrifício. O salmista faz oração a Deus para que o livre dos males. Eu vou fazer a leitura, né? E os irmãos acompanhem daí. Salmo de número 40. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um largo horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. E pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e que nele respeita os soberbos, nem os que se desviam para a mentira. Muitas são, Senhor, meu Deus, as maravilhas que tem operado para conosco, e os teus pensamentos não se podem contar diante de ti. Eu quisera anunciá-los e manifestá-los, mas são mais do que se pode contar. Sacrifício e oferta não quiseste, as minhas orelhas furaste, holocausto e expiação pelo pecado não reclamaste. Então disse: Eis aqui venho, no rolo do livro está escrito de mim. Deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu. Sim, a tua lei está dentro do meu coração. Preguei a justiça na grande congregação. Eis que não retive os meus lábios, Senhor, tu o sabes. Não escondi a tua justiça dentro do meu coração. Apregoei a tua fidelidade e a tua salvação. Não escondi da grande congregação a tua benignidade e a tua verdade. Não detenhas para comigo, Senhor, as tuas misericórdias. Guarda-me continuamente a tua benignidade e a tua verdade. Porque males sem números me têm rodeado. As minhas iniquidades me prenderam de modo que não posso olhar para cima. São mais numerosas do que o cabelo da minha cabeça, pelo que desfalece o meu coração. Digna-te, Senhor, livra-me, Senhor. Apressa-te em meu auxílio. Seja a minha confundidos e envergonhado os que buscam a minha vida para destruí-la. Tornem atrás e confundam-se os que me querem mal. Confundidos seja em troca da sua afronta os que me dizem ha, ha. Folguem e alegrem-se em ti o que te buscam. Digam constantemente os que amam a tua palavra, a tua salvação. Engrandecido seja o Senhor. Eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Tu és o meu auxílio e o meu libertador. Não te detenhas, ó meu Deus. O versículo 1 fala,
Esperei com paciência no Senhor e Ele se inclinou para mim e ouviu meu clamor. Esse momento, irmão, que nós estamos vivendo, né? Nesses dias, esses meses passados, é um momento que nós temos que adquirir mesmo muita paciência, né? Temos que ter paciência para poder esperar as coisas se resolverem, paciência na nossa vida, né? Nosso cotidiano, dia a dia, né? E porque saímos das nossas rotinas tradicionais, normais, né? Estamos confinados dentro da nossa casa, né? Junto com os nossos familiares. Mas o nosso Deus é um Deus poderoso, é um Deus que nos acalma, que nos tranquiliza, né? E nos dá essa plenitude, essa paciência, né? Que nós temos que ter. E o último versículo fala também, né? Eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Tu és o meu auxílio e o meu libertador. Não te detenhas, ó meu Deus. Mesmo sem nós merecermos, né? O nosso Deus, Ele é misericordioso, Ele é piedoso, Ele é bom. Deus é bom o tempo todo, né? Nós sabemos que Ele pagou um preço muito alto na cruz pelas nossas vidas, né? Sem nós merecermos. Mas Ele continua nos sustentando, né? Nos dando o conforto para as nossas vidas, atendendo muitas das vezes nossos pedidos, né? De oração, né, conforme seja a sua vontade. Então nós temos que dar toda a honra, toda a glória ao nome do nosso Deus, porque Ele é digno de todo louvor e de toda adoração. E pensando nesse momento, né, eu vou convidar mais uma vez o Luiz para estar louvando e engrandecendo o nome do nosso Deus neste momento. Ouçamos mais uma vez um louvor com o Luiz. Nesse mesmo espírito, vamos estar continuando louvando nosso Senhor, que é digno toda a honra, toda a glória e todo o nosso louvor. Amém? Nós sejamos carvalhos de justiça. O Espírito do Senhor está presente para consolar. É Deus com a gente exalando vidas, forças para caminhar. O Espírito do Senhor está presente para consolar. É Deus com a gente exalando vidas, forças para caminhar. E Ele nos ungiu para pegar libertação e quebrar cadeias, para restaurar os corações e anunciar o ano aceitável do Senhor, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem carvalhos de justiça. Para pregar libertação e quebrar cadeias, para restaurar os corações e anunciar o ano aceitável do Senhor, a fim de que se chamem,
de que se chamem, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem carvalhos de justiça. Amém, Jesus. Bem, irmãos, voltando aqui, né, mais uma vez, a minha participação aqui já se encerra nesse momento, né, que foi para estar dirigindo o culto dessa noite, né. Eu quero agradecer pela oportunidade me concedida, quero agradecer também aos irmãos por ter estado aí, né, das suas casas, né, nos seus local aí, neste momento, né, ouvindo e adorando ao Senhor, né. Desejo aos irmãos muita saúde, muita paz, muito amor, né, que Deus possa estar abençoando a vida de vocês, possa estar guardando, né, as suas vidas nas mãos dele, né, e que todos tenham chuvas de bênção nas suas vidas e saúde, tá bom? Eu deixo aqui o meu abraço, o meu agradecimento, né, dessa noite, e muito obrigada a todos. E a palavra está com o responsável, né, pela mensagem da noite. Um grande abraço a todos. Fiquem com Deus. Boa noite a todos. Gostaria de compartilhar nesta noite com os irmãos uma meditação, uma pequena meditação no capítulo 1 de Neemias. Eu vou ler para os irmãos Neemias, capítulo 1. As palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidadela de Suzã. Veio Anani, um de meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio e acerca de Jerusalém. Disseram-me: os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse: ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudires à oração do teu servo, que hoje faço à tua presença, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos pecado. Temos procedido de todo corruptamente contra ti. Não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés teu servo. Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés teu servo, dizendo: se transgredirdes, eu vos espalharei por entre os povos. Mas se vos converterdes a mim, e guardardes os meus mandamentos e os cumprirdes, então, ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que tenho escolhido, para ali fazer habitar o meu nome. Estes ainda são teus servos e o teu povo que resgataste com teu grande poder e com tua mão poderosa. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo
e a dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Concede que seja bem-sucedido hoje o teu servo e dá-lhe mercê perante este homem. Nesse tempo eu era copeiro do rei. Então, o livro de Neemias e a vida de Neemias tem vários ensinamentos para nós hoje. Eles viveram 70 anos no cativeiro babilônico de Nabucodonosor, né? Esse cativeiro, né, nós sabemos que foi devido à desobediência, né, do povo, né? Então Deus, através do profeta Jeremias, falou que haveria esse cativeiro, né? Então, por causa do pecado do povo, Deus permitiu que essa correção acontecesse na vida deles, né? Então, devido a esse cativeiro, a cidade de Jerusalém estava devastada, né? Os que ficaram em Jerusalém estavam em grande sofrimento, né? Como a gente vai ver aqui nos versos, né? Como nós lemos aqui no verso 3, por exemplo, né? Então, após o cativeiro babilônico de Nabucodonosor, né, no tempo de Neemias, está acontecendo o domínio do rei persa, Artaxerxes. Então, com esse novo domínio, né, do rei persa, houve a oportunidade de retorno a Jerusalém, né? Pois os persas eles dominavam no território dos escravizados. O cativeiro babilônico, eles tiravam os escravizados, levavam para o território do rei que dominava, né? E no caso do rei persa, dos reinos persas, né? Dos reis persas, eles escravizavam no próprio território dos escravos, né? Dos que estavam sendo escravizados, né? Então, todo o livro de Neemias, né, vai falar desse retorno dos judeus para Jerusalém, né? Teve 3 retornos, né? O primeiro foi para a construção do templo, e com Neemias, né, começa para a reconstrução dos muros, né? Então, a gente sabe também que Neemias, ele nasceu durante o cativeiro babilônico, né? Então ele não estava a par da realidade de Jerusalém. E uma outra coisa também, que Neemias, ele era alguém muito importante do rei, ele era o copeiro do rei. O copeiro, antes que o rei tomasse qualquer bebida, né, o copeiro tinha que provar, né, porque se tivesse com algum veneno, alguma coisa, o rei não morrer, né? Então o Neemias, né, o copeiro do rei, era alguém de extrema confiança do rei, né? E mesmo Neemias, né, estando numa cultura diferente, né, da dele, ele tinha, né, um compromisso e comunhão com Deus, né? Então esse compromisso e comunhão com Deus, né, seria uma primeira lição que a gente aprende na vida de Neemias para nós hoje, né? Nós precisamos ter esse compromisso e comunhão com Deus, independente de onde estamos, né, e do que estamos fazendo, né? Onde Deus permite que estejamos, nós precisamos estar sempre compromissados e em comunhão com Deus, né? E por amar a Deus, né, ele também se interessava e se importava com os outros, né? Mesmo não tendo conhecimento, né, da realidade lá de Jerusalém, mas quando ele recebe, né, o verso 2, né, fala que ele recebeu a visita do seu irmão Anani, né? Então, quando ele recebe essa visita, ele pergunta, né? Ele pergunta pelos judeus que estavam em Jerusalém. E é interessante, né, que quando a gente pergunta, né,
é porque a gente está interessado em saber, né, de alguma coisa, né? E a pergunta, né, toda vez que a gente faz uma pergunta, ela nos torna responsáveis diante de Deus pelo problema que tomamos conhecimento, né? Então Neemias, a partir do momento que ele pergunta como que está o povo, né, ele passou a ser responsável por aquela situação diante de Deus, né? E como ele era alguém compromissado com Deus, né, ele se preocupa, né? E o próprio nome Neemias significa, né, que ele era consolador, né? E uma outra característica de Neemias é que ele tinha empatia, né, pelas pessoas, né? Ele sentia o sofrimento do outro, né? E é interessante, né, quando lendo, né, o livro de Neemias, eu lembrei, né, dos missionários, né? Os missionários, o que eles recebem esse chamado de Deus, né? E eles deixam, né, todo o conforto, toda a sua cultura, né, e vai viver numa outra realidade, né, para pregar o evangelho, para servir a Deus, né? Então é essa empatia, esse amor, né, de Deus, o amor de Deus faz com que ele ame o próximo, né? Então a gente vê lendo esse texto, né, esse livro de Neemias, eu lembrei muito dos missionários, né? E que a gente precisa, né, ter essa empatia, né, ser sensível à dor do outro, né? Então nos versos 3 e 4, ele fala aqui, né, da grande miséria e desprezo, né, que os que ficaram em Jerusalém estavam sofrendo, né? Miséria e desprezo, né? E quando ele toma conhecimento, né, disso, ele jejua e ora durante 4 meses, né? Porque depois desse tempo ele vai pedir autorização. No capítulo 2 de Neemias, ele vai pedir autorização ao rei para ir até Jerusalém para reconstruir os muros, né? Então ele se dispõe, né? Ele sai da sua zona de conforto para fazer isso. Mas antes, né, a gente aprende com ele que ele tem essa vida de oração, né? Durante 4 meses ele ora a Deus para que tudo, né, aconteça de acordo com a vontade de Deus, né? Então a gente vê aqui que os que estavam lá, eles estavam vivendo há 142 anos debaixo de escombros, miséria, sofrimento, né? O texto fala de muros derribados, né? E muros derribados, a gente lembra de insegurança, né? A cidade estava insegura. Insegurança. As portas estavam queimadas. Portas queimadas revela injustiça, porque os juízes, naquela época, eles julgavam a porta das cidades. Então, se as portas estavam queimadas, os juízes não julgavam, né? Desprezo, abandono, esquecimento, né? Então, Neemias, quando toma conhecimento disso, ele sente, né, o sofrimento do povo, ele sente também, né, que o nome de Deus, ele percebe que o nome de Deus estava sendo desonrado. Isso faz Neemias chorar, né? Ele chora, ele diante de Deus, ele clama a Deus, né, para que ele possa ajudar de alguma forma, né? Então Neemias foi sensível à dor do seu povo, né? Então é isso, uma outra coisa que a gente aprende com a vida de Neemias, né, é que ele orou, né, por essa situação. E nós precisamos aprender com ele também a restaurar a nossa vida de oração, né? Nós estamos passando por momentos que nunca passamos, né? E a gente está tendo essa oportunidade de orar mais, né? De estar mais em contato com a palavra de Deus, né? Que a gente possa aprender, né, e praticar isso no nosso dia a dia, né? Porque geralmente ficamos envolvidos, né, com tantas coisas, com tantos compromissos, e o tempo da oração fica pouco, né? A gente deixa pouquinho tempo para a oração.
Então que a gente possa aprender com Neemias, né, a orar por todas as coisas, né, principalmente neste tempo, né, que estamos vivendo, orarmos mais pelos nossos governantes. Quando eu li aqui todo o livro de Neemias, Deus falou ao meu coração a respeito disso, né, que precisamos orar mais pelos governantes, né, orar para que Deus liberte, para que Deus tire a corrupção, a idolatria, né, que é tão crescente, né, infelizmente, não só nos governantes, né, mas também em muitas pessoas, né, nos cidadãos brasileiros e do mundo, né, e a gente precisa orar, né, como igreja, precisamos estar atentos em relação a isso, né, orar para que Deus liberte, para que Deus restaure, né, essas vidas, para que as pessoas possam reconhecer que só Deus, né, que o nosso Deus é o verdadeiro Deus, né. Então os versos 5, 6 e 7, né, a gente vê aqui que Neemias, né, também ele reconhece a soberania de Deus, né, e confessa os pecados, né. Além de reconhecer que Deus é soberano, ele confessa os pecados dele mesmo e do povo, né. E a gente vê, né, que também Neemias ele nomeia os pecados, né? Geralmente a gente fala assim: ah, Senhor, perdoa a multidão dos meus pecados, né? Mas Deus quer que a gente fale, né, cite, dê nomes a esses pecados, né? Para que Deus possa nos libertar de tudo isso, né? E a gente vê aqui também em Neemias um coração quebrantado diante de Deus, né? Ele se arrepende pelos seus pecados, pelo pecado do povo, né? E o arrependimento leva à restauração, né? Então é isso que a gente vai ver lendo, né, todo o livro de Neemias. A gente vê a restauração não só dos muros, né, mas também a restauração do povo em relação à comunhão com Deus, né, ao contato com a palavra de Deus também, né. Então isso aí, esse arrependimento, essa restauração, né, não é só a restauração física, né, dos muros, mas também a restauração espiritual, né? Restaurar no sentido de estar mais ligados com Deus, né? Os versos 8, 9 e 10, Neemias coloca aqui, né, a confiança na aliança e promessas de Deus, né? Para a gente ter confiança na aliança e nas promessas de Deus, a gente precisa ter conhecimento dessa aliança e dessas promessas, né? E a gente só pode ter esse conhecimento lendo a palavra de Deus, né? Então, lá em Neemias 8:8, a gente vai ver que depois que os muros foram reconstruídos, tem um momento, né, que o povo é conclamado para estar reunido lendo o livro da lei, né? Então, outra coisa que nós aprendemos também, né, é que nós não podemos esquecer, né, que nós não deixamos, né, assim como lá nessa época, né, de Neemias, eles não deixaram de ser povo de Deus, apesar de estar sendo disciplinado por Deus. Nós também hoje, né, nós não deixamos de ser o povo de Deus, né? Se estamos no caminho errado, se estamos praticando alguma coisa que não está agradando a Deus, Deus não nos abandona, né? Ele nos disciplina para que possamos voltar para perto dele, né? Então, a disciplina é por amor, né? Deus permitiu que essa disciplina acontecesse lá no tempo de Neemias para que eles reconhecessem a soberania de Deus, o poder de Deus na vida deles, né? Que eles voltassem para Deus, né? E o verso 11, né? Ele novamente clama a Deus, né? E termina, né, o capítulo 1 frisando, né, que assim, nesse tempo eu era o copeiro do rei. Então ele tinha uma responsabilidade diante do rei, né? Mas ele ora, né? Ele clama a Deus, né? Para que Deus dê a solução, que Deus toque no coração do rei, né? Para que ele
tenha, né, pudesse ter a ajuda necessária para ir nessa missão tão difícil, né? E realmente, né, no capítulo 2 a gente vai ver que ele teve sabedoria, né, em se apresentar diante de Deus. Deus deu essa sabedoria. E uma outra coisa que eu achei interessante, né, também importante, é que ele estava sempre, né, orando, pedindo a Deus, né, e mesmo na hora de conversar com o rei, ele pedia a Deus, né, aquela oração silenciosa, né, pedindo orientação para que no falar, no proceder, né, para que tudo corresse, né, de acordo com a vontade de Deus, né. E ele tinha sempre o reconhecimento, né, de que a boa mão de Deus estava sobre ele, por isso ele estava conseguindo e conseguiu resolver, né. Ele conseguiu, né, que o rei o liberasse para ir a Jerusalém. Ele conseguiu cartas, né, do rei, né, no capítulo 2 a gente vai ver isso, cartas do rei para poder ter livre acesso, né, até chegar ao seu destino, e também os materiais necessários que ele ia precisar para reconstruir, porque a cidade estava devastada, então não tinha recursos, né? Então ele pediu, além da permissão, né, para ir, ele pediu ao rei que desse cartas para que ele pudesse estar conseguindo os recursos necessários para essa reconstrução dos muros, né? E Deus o abençoou, porque ele esteve diante de Deus, que ele era um homem de oração, ele tinha, né, ele reconhecia que Deus era soberano e tinha poder sobre todas as coisas, né? Mesmo o Neemias tendo um cargo importante com o rei, mas Deus abriu as portas, né, para que ele pudesse, né, para que o rei pudesse liberá-lo, e ele também, né, obteve, né, do rei cartas para conseguir, né, os materiais, tudo que ele precisava, né. E ao chegar lá, né, a gente vai ver, lendo, né, se os irmãos lerem todo o livro de Neemias, os irmãos vão ver isso também, né, que ele chegando em Jerusalém, ele vai encontrar outras dificuldades, né, mas isso seria já, né, outras dificuldades, né, em relação à oposição de alguns, mas Deus, né, como ele era um homem de oração, temente a Deus, ele conseguiu vencer todas essas barreiras, né, e a obra era do Senhor, né, então quando a obra é de Deus, Deus concede, né, que tudo se realize bem, né. Então que possamos aprender com Neemias, né, essa disposição, né, em estar a serviço de Deus e a buscar a Deus em relação a todas as coisas, né. Que Deus nos abençoe, que Deus fale, né, ao meu coração e ao coração dos irmãos, e que Deus esteja nos ajudando, né, a buscarmos mais a Deus, né, neste momento, né, não só nos momentos mais difíceis, mas em todos os momentos e para todas as coisas da nossa vida. Que Deus abençoe os irmãos.